Fala, parceiro, seja bem-vindo a mais um Papo de Master, o webinar dedicado a compartilhar conhecimento, dicas e novidades sobre o transporte rodoviário de cargas. Eu sou o Adriano Mello, Master Driver, e hoje o nosso convidado é o Matheus Cardoso, da Scarpress. Nosso convidado de hoje vai contar um pouco da história do início da transportadora pós-pandemia com apenas um veículo e hoje no atual cenário com mais de 40 veículos atuando no setor de e-commerce, contando os desafios, todos os impactos que teve durante esse período e a história da sua operação. Conhecendo o nosso convidado, Matheus, se apresente, por favor, conta um pouquinho da história da Scarpress, o que te fez chegar no transporte rodoviário de cargas. Primeiramente, meu nome é Matheus Cardoso, eu estou no setor de logística e transporte já há quase 10 anos. Tenho formação na área, estudei, como diz o outro, né? Mas nada te ensina sobre esse mundo como a prática. Então, vivi dentro de uma multinacional por alguns anos, depois vim a fazer parte agora da transportadora da família, vamos dizer assim, que, como meu pai diz, foi uma crise de meia-idade que ele teve e decidiu abrir uma transportadora. Legal. Você é filho de caminhoneiro também? Não. Não? Não. É um tanto quanto louco, porque meu pai, ele foi basicamente gráfico a vida toda, mas ele tinha o sonho de empreender. E ele viu no setor do transporte a oportunidade que ele tinha de seguir esse sonho, de conseguir essa realização. E eu acho que em poucos anos aí, os nossos resultados vêm provando que ele estava certo nesse investimento que ele fez e a gente está no caminho certo. Legal. Conhecendo a história da Scarpress, né? Pós-pandemia, como que foi o início da Scarpress? A gente começou em final de 2019, começo de 2020. E quem viveu essa época sabe que não foi uma época muito bacana. A gente começou com um caminhão, o nosso Volvo azul, que até hoje tá rodando aqui com a gente, já tá com mais de 1 milhão de quilômetros aí, e até hoje só alegria. Mas a gente não começou diretamente com a nossa área de atuação hoje, que é o e-commerce, né? A gente começou em outro setor. A gente tirou os caminhões dedicados ao transporte da linha branca. Bem, como vocês sabem, nossa região aqui de Joinville é muito forte nesse segmento, tanto que os nossos bitrens, por um bom tempo, foram bitrens rebaixados. Eles eram focados para essa área. Mas, infelizmente, poucos meses depois da gente começar as nossas operações, veio a pandemia e o nosso mercado estagnou. Mas o mercado parou, mas as contas não pararam de chegar, como diz o outro, né? A gente tinha um boleto para pagar bem gordinho ali, né, do financiamento do caminhão, e a gente tinha que se desenvolver. Nessa época era apenas o meu pai, o sócio dele e um motorista. Então eles começaram a ir pro fracionado. Nesse fracionado eles acharam uma linha que não parou, que era um segmento de fraldas. A gente começou a transportar fralda. Em 3 meses transportando fralda a gente já comprou outro caminhão, então rendeu. Isso tudo em meio à pandemia, né? Pensando que tava tudo parado, mas algumas coisas não pararam. Essa ideia da fralda foi meu pai que teve na visão dele. Só que da mesma forma que a gente começou, outras pessoas começaram a achar, o mercado foi saturando, já tava sobrando caminhão e faltando carga. Então, metade de 21, agosto de 2021, a gente foi para começar transporte de e-commerce, onde a gente foi o nosso primeiro contato. Uma operação que a gente ajudou a desenvolver, porque a gente era focado em bitrens. Para quem conhece o e-commerce, agora tá começando a entrar um pouco mais esse tipo de veículo nas operações, mas antes era apenas carretas. Então a gente começou a entrar com bitrens e ainda por cima rebaixados. Não era muito o perfil, mas a gente ajudou a desenvolver uma operação bem estruturada. Ou seja, uma certa dificuldade também até no espaço de bitrem, centro Exato. Logístico, né? Parte estrutural hoje, que é uma dificuldade, acho que em todo o território nacional, né? Mas sim, teve toda essa parte de adaptação, tanto para os embarcadores quanto para nós. Muitas docas o caminhão não ficava certinho para descarregar, a gente precisou adaptar rampas, que a gente mesmo desenvolveu rampas, os motoristas levavam essas rampas nos veículos. E no meio do e-commerce a gente começou a perceber que, cara, a gente sabia o que a gente estava fazendo. A gente conseguiu ajudar a estruturar uma operação, a gente conseguiu suprir fluxo, e enquanto a gente carregava, a gente começava a crescer. Então, esse crescimento de 2021 ali, até final de 2023, a gente já estava com praticamente 10 veículos. Então, se tu pega ali 3, 4 anos, de 1 passou para 10, de 10 passou para 25 e agora de 25, esse ano até o momento estamos com um pouco mais de 40 caminhões. Todos hoje focados
nessa linha que é o e-commerce. Para nós tá dando certo, não existe um milagre, nem uma fórmula, uma receita, né, para o sucesso, vamos dizer assim. Mas para nós vem dando muito certo, é uma área que a gente decidiu apostar, decidiu investir e graças a Deus estamos colhendo os resultados. Matheus, você falou pra gente que você apostou, teve os desafios, tanto você como transportador, como o próprio embarcador, né? Que eu vejo muito em embarcador, mudou de CD, de logística, uma ampliação de locais maiores. E hoje, por exemplo, assim, esse desafio ainda continua. O que hoje o embarcador, assim, coloca para vocês transportadores? Quais os desafios que você vê ainda que impactam ainda nessa jornada? Vamos pensar num sentido de adaptação, né? Ao segmento. Acho que hoje o que mais pesa na nossa jornada dentro do e-commerce, infelizmente, é o lead time. Para os motoristas que estão dentro do setor, eles sabem muito bem como é que é apertado o prazo de entrega deles. São coisas que a gente tem que se adaptar, se acostumar e fazer funcionar de alguma forma, encontrando... Aí entra o time de planejamento, né? O time de programação para conseguir encaixar o horário, definir as melhores rotas, os melhores destinos. Dependendo do embarcador hoje, infelizmente, até nisso tu não consegue mexer, porque ele já tem rotas pré-fixadas, tu só pode fazer aquele caminho, então tu tem que fazer toda a tua estrutura. Às vezes tu tem uma estrutura montada com postos parceiros, onde que tu tem a melhor negociação e tu tem que procurar em outras rotas, porque tu não pode mais passar por ali. São algumas coisas que alguns fatores que a gente tem que se adaptar para fazer a operação rodar. Mas valeu a pena o investimento e o foco, né, dentro do e-commerce, analisando uma perspectiva de crescimento do próprio setor. Eu acho que foi uma sacada genial que meu pai teve naquela época, porque ele, trancado dentro de casa, só estava comprando pelo celular. Então, a partir do momento que ele comprando pelo celular, outras pessoas também estavam na mesma situação. E ele, né? teve essa percepção. Ele teve essa percepção. Olha que bacana. Então, acho que esses ajustes que a gente precisa fazer relacionados a prazos, rotas, valem a pena no sentido de demanda. Acho que a gente tem uma demanda muito bacana hoje dentro do e-commerce que, pelo menos no nosso caso, vem suprindo com qualidade as nossas necessidades. São adaptações que eu acho que toda operação exige, não apenas o e-commerce. Cada operação é uma operação, né? Porque quem trabalha no transporte sabe muito bem que às vezes o produto é o mesmo, mas a operação não é igual, o jeito de transportar não é o mesmo. Então muda muito dependendo do seu cliente, dependendo do embarcador. Dentro do e-commerce a gente tem uma outra dificuldade, não dificuldade, mas um outro... não dificuldade de ser difícil, mas um outro empecilho, vamos dizer assim, que é o custo das cargas, né? A gente tem cargas de muito alto valor. Então, muitas vezes motoristas escoltados, muitas vezes iscas dentro das cargas. São coisas que o transportador hoje, infelizmente, tem que se adaptar, aceitar que é uma evolução também que a gente está tendo, né? É uma questão de segurança. Mas acabam gerando custos, né? Tudo é custo, então o frete tem que ser bem negociado, o contrato tem que estar bem feito. Mas a demanda tá valendo a pena. Tá valendo a pena. Pelo que a gente analisa, só tende a crescer. A gente tem estudos aí mostrando que em poucos anos aí talvez a gente tenha uma falta de caminhões no mercado, sobre carga e falte caminhão, talvez haja esse colapso. Esperamos que não, esperamos que a gente tenha mais e melhores condições aí de adquirir mais e mais veículos para poder gerar emprego, como diz o outro, para poder gerar receita tanto para outras pessoas quanto para nós. Matheus, você teria algumas dicas assim para quem está começando, quem quer iniciar nesse segmento do e-commerce ou que já tem um outro segmento e quer migrar também para o e-commerce? Que dicas você teria para passar? Então, como eu comentei, acho que não existe uma receita perfeita hoje. O que deu certo pra gente pode ser que às vezes não dê certo para outros, mas acho que existem sim alguns conselhos, melhor dizendo, conselho nunca é demais, né? Que a gente poderia passar, principalmente para quem está começando. Uma coisa que a gente sempre apostou, analisando necessidades, era na compra e na aquisição de veículos zero.
É lógico que isso depende das suas condições, mas a longo prazo a vantagem é bem-vinda. Porque a gente começou com um caminhão, e esse primeiro caminhão foi um caminhão zero. Por que não apostar nos seminovos? Porque a gente começou sem caixa. A gente não tinha um dinheiro ali para bancar alguma situação de empecilho, que você sabe muito bem que é normal de acontecer com um veículo, com um automóvel. Coisas acontecem, desde sinistros a para falhas mecânicas. E dessas falhas mecânicas a gente pode gastar pouco ou gastar um caminhão inteiro, como diz o outro, né? Tudo depende do que aconteceu. A gente sempre fez essa aposta, a gente sempre comprou veículos zeros. Essa é uma cultura que a gente sempre teve, pensando nessa parte de custos e também pensando na qualidade dos nossos motoristas. Uma coisa que a gente sempre teve em mente foi no sentido de não sou eu que vou estar lá dentro, não sou eu que vou dirigir. Então, da mesma forma que eu gostaria que me oferecessem as melhores condições de trabalho, nada mais justo do que a gente também oferecer as melhores condições de trabalho. Quem trabalha com a gente hoje sabe que são veículos os mais tops que a gente tem no mercado aí hoje. Assusta talvez um pouco para quem está começando o valor, que é um valor alto, mas a longo prazo é uma vantagem que você tem a seu favor, no sentido de economia e garantias com manutenções, tempo parado, perda de carga, às vezes perda do carregamento porque o veículo deu algum problema. E eu acho que além de veículos novos, para quem quer focar no e-commerce, entra em contato com a ScarPress. A gente tem algumas carguinhas ali pro pessoal para fazer um teste para ver se eles vão gostar do ramo. Você também tem a carga direta para os caminhões da frota própria, mas também carrega terceiros também. Sim, Então, para esses terceiros que entram, por exemplo, que tem essa disponibilidade, que tem um caminhão ali, então você faz essa parceria com os terceiros. Sim, sim. Legal. A gente, só para dar um parecer, né, um pouco geral, a gente fala hoje 40 caminhões, mais de 40 caminhões, para um mercado nacional de grande porte. Quem vive a experiência sabe que é uma frota pequena ainda. Então, sim, a gente tem contrato direto. A gente hoje seria, teoricamente, um embarcador, né, porque a gente oferece a carga. Mas a gente se obrigou a abrir o nosso mercado, a abrir as nossas rotas para terceiros, porque a nossa quantidade de caminhões não dá conta da demanda que eu comentei agora contigo também. Essa demanda é grande. Se é grande pra gente, tá sobrando. Se tá sobrando, mais pessoas podem compactuar, né, dessa demanda. Então, por que não investir? Se a gente tem o trabalho, tem a oportunidade, é uma visão de futuro, de investimento. A gente tem funcionários hoje que trabalham no nosso administrativo que já pensam em comprar os seus próprios caminhões. Começa agregando com a gente, às vezes para outra transportadora, mas já entenderam que o negócio flui. O caminhão, ele assusta porque ele é um bem caro, como eu comentei, é um valor muito alto de investimento. E é difícil, ninguém vai tirar do bolso, né, também à vista, porque não vale a pena, no nosso ponto de vista. A gente acaba financiando, mas é um bem que se paga, diferente de alguns outros tipos de investimento que tu possa fazer. É um bem que ele vai ter aquela parcelinha pesada dele ali por mês, mas se tu souber administrar bem certinho, bonitinho e achar umas carguinhas legais, ele vai se pagar e vai te sobrar alguma coisa. Então, em 5 anos ele tá pago, aquela parcela já virou lucro. Se a pessoa for fazer... o que a gente pesa hoje na balança e que muitas pessoas não fazem, principalmente do meio de transporte, principalmente os pequenos, tem que fazer conta. Tem que, nem que seja na mão, puxa o caderninho, deixa tudo anotado, faça a conta, cada centavo importa, cada centavo lá no final vai fazer diferença. Tem muita gente hoje que não sabe o custo que tem com diesel, o custo que tem com arla, o custo que tem com pneu. Anote, se você é pequeno, acho que uma outra dica, um conselho também é esse: faça a conta. Veja, coloque no papel os seus gastos, os seus ganhos, entenda quanto você gasta, o quanto que você precisa, faça uma meta, coloque uma meta de quanto você quer. Porque se você não fizer conta, não só para o transporte, acho que qualquer outro tipo de negócio, a gente está fadado a não dar certo. Não, com certeza.
Matheus, muitos transportadores, né, eles têm essa, como você falou, fazer conta, fazer a gestão, né? E são detalhes, né? Detalhes que fazem essa diferença em gerar a economia, o lucro que você tem, né? Então, de tudo isso que você falou, às vezes eu controlo muito bem o diesel, mas eu não controlo um simples fato, que nem a gente conversava aqui nos bastidores aqui, o Arla. Eu não sei a conta do Arla, eu sei o total, mas às vezes eu não sei o quanto que aquele caminhão gasta, o quanto que aquela marca gasta, né? Então são coisas que, por exemplo, tipo de implemento, peso, o peso do baú, outros detalhes ali que são também gestão, né? Hora de adquirir, Sim. hora que você coloca na ponta do lápis e sabe a diferença de cada veículo, cada marca, cada operação. Acho que isso traz também esse detalhamento assim, de você poder mensurar em números, né? Sim, com certeza. A gente tem esse diferencial hoje estabelecido dentro da ScarPress por veículos. Vamos dizer que a gente tem os nossos preferidos e os nossos mais um pouco rejeitados, vamos dizer assim. A gente é multimarcas, a gente tem todas as marcas do mercado hoje. Vale sempre o teste. Como diz o outro, eu quero comprar, se ele quiser vender, eu tô comprando. Mas a gente tem esse acompanhamento desde o começo, desde o primeiro caminhão com cada um. A gente sabe gasto com cada parafuso que a gente teve até hoje, com cada veículo. E a gente vinha discutindo nos bastidores a questão dessas incomodações hoje pela qualidade dos nossos produtos nacionais hoje, principalmente diesel e Arla, né? A gente passou por alguns perrenguezinhos com Arla aí ultimamente, principalmente no a granel. Então a gente acaba sentindo no bolso ali essa dor que é ter esse prejuízo se não fosse racionado, né? Se a gente não tivesse feito esse preparo ali antes para saber o quanto que isso daria de incomodação. Mas acredito que sim, a gente tem que fazer esse acompanhamento. O GoBrax, no caso, hoje nos ajuda muito nesse acompanhamento em todos os sentidos, principalmente o multimarcas ali, né? A gente tem esse detalhamento e essa previsibilidade que eu gosto de citar. A gente consegue antecipar muitos problemas e muitas situações. Matheus, conta para nós como você chegou até a GoBrax, quantas placas você tinha na época quando contratou a GoBrax, como foi esses desafios de fazer a gestão até chegar à frota total conectada com a GoBrax? A gente começou com a GoBrax, acredito que olhando a data de hoje deve estar fazendo 2 anos. Foi exatamente em agosto de 2024. Até deve ser quase um aniversário esse episódio aqui. Vamos comemorar, né? Vamos comemorar. Vamos comemorar porque deu muito certo. A gente começou com 10 veículos. A gente começou o pacote GoBrax, muito por conta dos pacotes do plano de manutenção. Foi onde a gente teve esse primeiro conhecimento. E, de certa forma, a gente já tinha uma capacidade de investimento em tecnologia e cuidado. Quando você é pequeno, você faz o que dá, né? Com até 5 caminhões, a gente controlava tudo no Excel, tudo planilhado. Depois, no 6, 7, 8, a gente já foi atrás de um sistema para fazer esse controle ali de transportadora. E com 10 caminhões, a principal demanda nossa foi a redução de custos. A gente sabe quanto que a gente gasta. E agora como é que a gente faz para tentar economizar? É um balanço. Acho que é quase que uma regrinha, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional, como empresa, né? Na tua vida pessoal, tu sabe o quanto que tu ganha e tu sabe o quanto que tu gasta. Então tu sabe o que tu tem que dar uma seguradinha para conseguir ter uma economia, para guardar aqui, para guardar ali, para poder fazer outros investimentos. É assim que funcionou na empresa. E a GoBrax veio justamente com esse intuito. Sei que não é apenas esse, mas no começo foi. Nosso principal gasto é diesel. Vamos economizar diesel. E aí a gente pensou na telemetria. Que hoje já não é mais telemetria, a gente já tem outra formulação de nome, né? Mas telemetria assusta muito os nossos motoristas hoje, a gente tem que reformular esse nome aí. Mas foi aí que a gente conheceu a GoBrax.
através do plano de manutenção do nosso principal fornecedor de veículos hoje, que é a DAF, a nossa maior quantidade na frota hoje é a DAF. E a gente começou os testes com 10 veículos, fizemos a primeira instalação de todos e começamos ali uns 3 meses de aprendizado, tanto da parte operacional administrativa, quanto da parte operacional prática, né, que são os nossos motoristas. O contato com o motorista daí. Exato. Primeiro, como time administrativo, a gente aprendeu como que funciona. O que eu preciso cobrar e o que eu preciso ensinar, aonde que eu posso agregar e aonde que o motorista vai me dizer até que vai, até que não vai. Tem que ter essa correlação ali, tem que jogar junto. Porque, como a gente vinha comentando aqui também nos bastidores, quem faz é eles. A gente solicita que seja feito e ensina caso precise tirar alguma dúvida. Mas quem faz é o motorista. Então a gente está totalmente na mão deles, na peça principal de todo o jogo, que é o motorista. Não só da GoBrax, da telemetria, mas como em toda operação de transporte hoje, a principal engrenagem é o motorista. Sem motorista, sem carga. Sem motorista nada funciona. Então, para quem está começando, um outro conselho e quer investir em tecnologia, telemetria, com a GoBrax, paciência. Paciência, porque é um aprendizado. A gente já está completando 2 anos aqui com excelentes resultados com a GoBrax. E esse ano ainda a gente fez um curso aqui em fevereiro com o Adriano mesmo. Então a gente está sempre evoluindo. Então a gente busca a evolução tanto na parte do administrativo, que é a parte que cuida dos resultados, quanto na parte prática com os motoristas. Eu fiquei por muitos meses, nossos motoristas vão lembrar bem, mandava todo dia vídeos e mais vídeos e mais vídeos, eles cansavam de ver meu nome lá no WhatsApp. Eu incomodava mesmo, mas era no sentido de incomodar pro bem deles, porque a gente recompensa, né? A GoBrax, ela paga uma recompensa pro motorista todo final de mês, caso ele tenha batido as metas que a gente exige hoje como empresa, e a gente analisou que era o mínimo necessário. Então, tendo esse respaldo de que eles gostaram da ferramenta, aprenderam a utilizar a ferramenta e vão fazer o possível para fazer o melhor uso dessa ferramenta, é uma receita do sucesso. Ao meu ponto de vista, nesse caso relacionado ao GoBrax, existe uma receitinha. Se a pessoa conseguir seguir o passo a passo ali, tem tudo para dar certo. Que é o começo, é a implantação, tanto para o administrativo quanto para os motoristas. É a fase de adaptação, que é aqueles mesinhos de teste para ver como é que os motoristas vão performar. E a fase de correção, onde tu pega os principais erros e aponta e evidencia como é que corrige aqueles erros. Depois dali foi sucesso, graças a Deus, muito por mérito dos nossos motoristas que são excelentes. Top demais, né? Matheus, outro ponto que você falou que conheceu a GoBrax a partir de 7 veículos que você tinha na frota, né? Hoje o transportador, vamos supor, com 5 placas, qual o desafio ele tem de fazer a gestão, de fazer o controle de tudo? E como que você vê e dica que você dá para esse transportador tendo esse desafio? Por exemplo, ali é um cara que toda hora está apagando incêndio. Claro. Não é a situação ideal hoje, né? Quem vai fazer o controle e gestão dessa tecnologia não ter o tempo hábil para isso. Mas a gente sabe que não é a realidade de todo mundo. Infelizmente, a gente, como eu falei antes, a gente faz o que dá, né? A gente faz o que está ao nosso alcance. Mas assim, eu tive a sorte e o privilégio de não estar dentro de um caminhão e poder fazer apenas esse acompanhamento em algum horário do meu dia, em algum horário do meu atendimento. É complicado porque tu sabe melhor do que eu que são muitos pontos a serem analisados. São alguns parâmetros ali que te tomam tempo de entender e tentar fazer com que o motorista entenda qual que é o erro e como corrigir. Eu acho que, se possível, dentro do planejamento diário, né, daquele dono de operadora / motorista, que é o cara, que acho que é o caso que hoje que vai contratar a tecnologia, mas ele está indo na lida todo dia ainda dirigindo o caminhão. Eu acho que uma dica, talvez separar um horário do dia dele. Eu sei que é cansativo, mas a gente está pensando em resultado.
E para ter resultado, infelizmente, a gente tem que enfrentar a batalha. Então eu acho que ele tem que ter um momento do dia dele ali, durante essas nossas 24 horas hoje, que são tão poucas, de tentar encontrar o tempo necessário para poder fazer análise placa a placa dessa tecnologia que ele decidiu investir, porque eu acho que a partir do momento que ele decidiu fazer o investimento, tem que ter o acompanhamento. Não é mágica, tu sabe muito bem, a gente aprendeu isso com vocês, não é só colocar o aparelho ali que ele vai fazer tudo sozinho. Então tem que ter esse discernimento que, se a partir do momento que tu decidiu investir, tu tem que fazer funcionar, tem que botar para usar, né? Como dizem por aí, tem que botar para usar. Então acho que o ideal é ele conseguir reservar um momento dentro do dia dele ali para poder fazer esse acompanhamento mesmo. Ou, igual a gente tinha, né? A gente, como é uma empresa de família, uma transportadora familiar, pega um tio, um parente, ensina ele a fazer, traz ele aqui para GoBrax fazer o curso de Master Driver para ele ficar apto a passar essas lições, esses ensinamentos. E vamos lá, dá uma recompensa para ele também. Tu fez dar certo, a premiação que eu dou pro motorista, eu dou para ti também. Dá para trabalhar pros dois lados. O gestor pode ganhar e o motorista pode ganhar, porque, como eu falei, é uma parceria. Então, lucro vai ter. A gente percebe muito bem isso, porque a gente começou com 7 caminhões com a GoBrax e hoje estamos com mais de 40. Com certeza a economia que a gente obteve com a GoBrax faz parte desse crescimento. Isso é um fato. Não tem como dizer que não está correlacionado uma coisa a outra, porque a partir do momento que tu começa a economizar, tu começa a ter capital para investir, tu começa a criar corpo para fazer uma ampliação e crescer como frota, crescer como empresa, crescer em quantidade de contratos, em quantidade de fornecedores, porque tu foi tendo um caixa, tu foi tendo um respaldo, tu foi tendo uma liberdade financeira um pouco maior. Então, com certeza, a GoBrax faz parte desse crescimento nosso. Então, não são teorias, são fatos. Se tu fizer o uso correto da tecnologia, ela vai te gerar um ganho. Com esse ganho, tu consegue fazer novos investimentos. E para investir, a gente tem que fazer dar certo. Para fazer dar certo, a gente precisa gastar tempo, gastar energia. Então, eu acho que é isso. Ou a gente coloca alguém para fazer esse acompanhamento com o tempo necessário para fazer esse acompanhamento, para aprender, ou a gente vai ter que reservar uma parte do dia ali para poder fazer esse acompanhamento pessoalmente. De um jeito ou de outro, acho que dá certo. Ainda mais se o dono é um motorista que sabe muito mais do veículo, tem o feeling do equipamento, conhece as estradas, conhece o dia a dia, acho que é até mais vantajoso. Hoje, 2 dos nossos Master Drivers da ScarPress são ex-motoristas. Nada mais justo e nada melhor do que ter todo o conhecimento prático deles hoje atuando em prol tanto da empresa quanto dos motoristas que vão utilizar o equipamento. Matheus, olhando para o futuro da ScarPress, tem alguma projeção, algum objetivo, desafio que você já tem em mente? Para onde está caminhando isso? Então, Adriano, hoje a gente tem sonhos e metas, vamos dizer assim, porque sonho é o que a gente projeta no sentido de é o que eu quero. E metas é no sentido de até tal dia eu vou alcançar. Nosso principal objetivo hoje é a ampliação da frota. A gente não vê com maus olhos, muito pelo contrário, a nossa vontade é investir cada vez mais na nossa transportadora. A gente tem uma meta de uma quantidade de caminhões até o ano que vem aí considerável, mais que dobra o nosso tamanho de frota. E o nosso sonho é crescer cada vez mais. Então, se hoje fosse uma palavra de futuro para a ScarPress, é crescimento. Lógico que não é um crescimento do nada, é um crescimento estruturado, é um crescimento pensado e estabilizado. A gente não pode crescer do nada, porque se tu cresce muito rápido, às vezes tu cai muito rápido. Então, é um passo de cada vez, geralmente para frente, mas nada nos impede, se às vezes a gente precisar, dar um passo para trás. Tudo depende do nosso norte, do nosso horizonte, onde a gente quer chegar e o que a gente define como correto naquele momento. Mas uma palavra que nos define hoje como pensando em futuro, acho que é crescimento.
todos estamos alinhados dentro da empresa, tanto quanto parte administrativa, quanto parte operacional dos motoristas, em crescer. A ambição que veio do meu pai, veio para mim, veio para o nosso time. Eu acho que todo mundo tem aquele olho de tigre de pensar no sentido de vamos para frente, vamos fazer mais. A gente pode mais, a gente consegue fazer mais. Até onde a gente vai chegar? Não sei, mas quanto maior, melhor. Quanto mais longe a gente for, por que não? Nada é impossível. Vontade a gente tem, tempo a gente tem, esforço nunca vai faltar. E eu acho que o que mais nos agrega no sentido de dizer que a gente pode crescer hoje, que a gente tem condições de crescer, é o time que a gente montou. A gente montou um time muito alinhado, um time muito focado, um time que realmente vestiu a camisa da ScarPress e que eu tenho certeza que vai acompanhar a gente aí ao longo da nossa trajetória e que pode ter certeza que vai fazer parte desse crescimento. Matheus, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento aqui conosco, o pessoal que está assistindo o Papo de Master. Também gostaria que você deixasse ali o Instagram, o contato. O Matheus também tem um podcast. Quer deixar também ali o link, né? O arroba. Não, com certeza. Eu que agradeço pelo convite. É sempre bom participar desses momentos aqui com vocês. A gente não tem tanto tempo de casa, mas já criou uma parceria muito bacana. A gente, desde o primeiro momento que eu recebi o convite, era certeza que eu ia participar. É muito bom para nós também, como empresa, como transportador, poder mostrar um pouco da nossa visão sobre o nosso setor, o que a gente pensa, o que a gente planeja. É um setor que tem espaço para todo mundo, graças a Deus, hoje no Brasil. Então, cara, para nós isso é muito bacana, isso é muito gostoso, compartilhar informação, compartilhar ideias, compartilhar vivências, experiências. Isso é fantástico para nós, pode contar com a gente sempre. O nosso canal lá no YouTube do nosso podcast ele tá meio paradinho, mas ele vai voltar com tudo agora até o final do ano. Chama PX lá no YouTube. Já temos um episódio com o pessoal da GoBrax aí, foi bem bacana. Fantástico, A gente vai gravar ainda de novo. Quero a tua participação lá como Master Driver pra gente poder ensinar esses motoristas a prática e a teoria ali do GoBrax, o que realmente faz, como é que acontece. O nosso Instagram é ScarPress com 2 S lá no Instagram, a nossa página oficial, pode procurar a gente lá. O site também, scarpress.com.br. Tudo que for ScarPress, pode botar ali que vai aparecer nós. Legal. Matheus, muito obrigado aí por essa parceria. Obrigado a vocês que estão assistindo o Papo de Master. E as próximas edições, o próximo episódio, queremos trazer para vocês também um detalhe de motorista, né? Que também viveu a operação, como é que ele faz para obter a performance nas estradas, todo o desempenho ali. Legal? Obrigado a todos que assistiram o Papo de Master. Próximo episódio vamos falar com o Vanderlei, que é o motorista da ScarPress. Esse motorista vai contar os desafios da gente vivendo o outro lado, né, que o motorista tem ali com a tecnologia. Você que é cliente GoBrax, procura o seu gestor de contas para alinhar os resultados, as estratégias. E você que ainda não é cliente da GoBrax, aqui embaixo que está nos comentários, aqui está o link da GoBrax, todos os endereços ali da nossa tecnologia. Muito obrigado e até o próximo Papo de Master.